Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Yuri Silveira, professor de Dentística Clínica do Univag, e em virtude do que está acontecendo hoje na sociedade, da nossa quarentena, do nosso afastamento das aulas presenciais e das nossas atividades práticas, nós vamos dar continuidade ao nosso plano de ensino de atividades teóricas com uma aula EAD, ou melhor, uma videoaula a respeito do tema clareamento dental em dentes vitalizados. Uma aula em torno de 1 hora, no qual vocês vão ter todos os temas relacionados a clareamento dental, sempre amparado por uma boa literatura científica. Tá? Vocês vão poder ver que todos os slides têm essa marca d'água com o meu nome, isso em virtude de preservar todo o material didático, que ele não seja divulgado de forma inadequada. Espero que vocês tenham um bom aprendizado, que vocês tenham uma boa absorção desse conteúdo, pois ele é um dos procedimentos mais executados pelos alunos durante a sua graduação e pós-formatura. É uma técnica simples, é uma técnica acessível a todos os alunos, porém nós temos que entender muito como essa técnica se comporta. A fim de quê? A fim de nós termos resultados baseados em literatura científica e sempre minimizando as chances de sensibilidade dental. E como o assunto é clareamento dental, eu sempre gosto de iniciar a aula com uma foto. Uma foto que ela demonstra o quê? Essa foto ela demonstra, e é sempre uma indagação que eu faço aos alunos, ela demonstra felicidade. Ela demonstra que essa paciente está satisfeita com o tratamento que ela veio buscar. E da mesma forma que esse sorriso que nós encontramos, ele vai alterar certamente a nossa autoestima, a nossa aparência, a nossa felicidade e a nossa confiança. Isso tudo por muito tempo foram questões que nós abordávamos subjetivamente, essas alterações na nossa qualidade de vida, na nossa autoestima, na percepção da melhora das relações sociais. E como eu disse para vocês, todas as informações que nós vamos passar nessa videoaula, elas têm que estar baseadas em literatura. Elas não podem estar baseadas no eu acho ou no que eu fiz vai dar certo. Tá? E quem busca isso daí são grandes pesquisadores. E eu gosto muito de trabalhar com artigos da universidade, artigos publicados pelos professores da Universidade Federal de Pelotas, do curso de pós-graduação. E a respeito dessa temática, de quanto o clareamento interfere na nossa qualidade de vida, em 2014, Meirelles e colaboradores, né, com orientação do professor Flávio De Marco, eles analisaram isso, a mudança que o clareamento dental, né, alterava na qualidade de vida desses pacientes após o clareamento. Então, essas abordagens que nós fizemos ali, a melhora na sua percepção, a melhora da felicidade, a melhora da sua aparência, a sua confiança, eles são aumentados após o clareamento. Então, esse estudo de 2014 nos suporta a dar informações objetivas e claras que isso melhora. Então, esse artigo ele fala que há uma melhora na qualidade de vida desses adultos jovens que foram avaliados neste estudo. Da mesma forma, em 2018, na Operative Dentistry, na revista A1 de odontologia, foram avaliados as mudanças, né, os efeitos na qualidade de vida, quando nós fizemos dois tipos de clareamento, clareamento de consultório, com peróxido de hidrogênio a 37,5% e peróxido de hidrogênio a 6% da forma caseira supervisionada. E na tabela número 5, nós podemos ver que esses efeitos do clareamento após a sua finalização, eles apresentaram uma melhora de resultado, então os pacientes perceberam uma diferença positiva após o clareamento quando comparado ao baseline ou de uma forma mais simples, antes do clareamento dental. Então ali a gente pode ver algumas variáveis como limitação de função, dor física, e podemos notar que essas variáveis, após a sua melhora, elas se mantêm uma semana após o clareamento e um mês após o clareamento ser finalizado. Então nós temos um efeito positivo, um impacto positivo do clareamento frente a esses pacientes. E isso é muito importante, porque além de nós estarmos trabalhando com a percepção visual, nós estamos comprovadamente trabalhando com uma percepção
psicológica desse paciente. Mas aí a gente se pergunta, o que é clareamento dental? Primeira coisa, clareamento dental é um dos procedimentos mais realizados pelo cirurgião dentista no seu dia a dia clínico. É uma técnica acessível, é uma técnica simples e de fácil execução, entretanto, ela não pode ser menosprezada. Tá? Outra coisa, quem trabalha com odontologia restauradora, quem trabalha com odontologia estética, vamos dizer assim, o clareamento dental torna-se um pré-requisito, tanto na parte de laminados cerâmicos e o que o clareamento interfere nesses laminados cerâmicos. Interfere principalmente porque essas lâminas são extremamente finas. Tá? E quem detém uma boa resposta para o resultado final é a cor do substrato. Então nós temos que entender, para que nós tenhamos menos desgaste, para que esses desgastes sejam o minimamente necessário, nós clareamos previamente esses dentes. Tá? Nós temos um artigo de Azer, colaboradores, que eles avaliam o efeito da cor do substrato, né, na cor das cerâmicas, dos laminados cerâmicos. E eles concluem, ao final desse trabalho, que a cor do substrato pode influenciar clinicamente a cor final dos folhados cerâmicos quando analisados numa espessura de 0,5 milímetros. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente percebe, qual a união, ou qual a relação de clareamento dental e laminados cerâmicos? Para que nós tenhamos bons resultados estéticos de cor e mínimas intervenções, nós devemos fazer um clareamento prévio a esses laminados cerâmicos, a fim de minimizar o desgaste, diminuir a quantidade de desgaste para mascarar o nosso substrato. Tá? Da mesma forma, quando nós estamos trabalhando com resinas compostas, nós não vamos, na grande maioria dos casos, desgastar a estrutura dental, né? Mas nós estamos no momento chave, no momento que nós vamos reproduzir alguma estrutura fraturada por um material restaurador, no caso aqui que nós estamos falando, resina composta. Né? E eu sempre falo para vocês que este é o momento que nós devemos conversar com o paciente. Muitas vezes os pacientes chegam com uma restauração mal feita, uma restauração que já tem uma alteração de cor, ou pacientes que querem melhorar a sua anatomia, fechar diastemas, por exemplo, e que nós temos a obrigação desse momento na consulta inicial, perguntar sobre a percepção que esse paciente tem sobre a cor de seus dentes. E por que isso é importante? Porque isso, aliás, é extremamente importante. Porque a partir do momento que nós restauramos os dentes, sem perguntar previamente para esse paciente se ele está satisfeito com a cor dental prévia, nós vamos reproduzir a cor que se apresenta. E aí vamos fazer uma interpretação de algum caso. Imaginem vocês nesse momento restaurando um dente numa cor A2. Tá? Então vocês analisaram naquele primeiro momento, através de fotografias, através da análise inicial que vocês fizeram na sua primeira consulta, que o dente do paciente era uma cor A2 e ele tinha uma fratura classe 4 no dente 11. Vocês moldaram esse paciente, fizeram um enceramento e vão fazer a substituição da restauração que ele tem nesse dente 11 numa cor A2. Se vocês não perguntarem para ele se ele está satisfeito com a cor dos dentes, vocês irão reproduzir a nova anatomia de uma forma muito melhor, também numa cor A2. E agora pensem, se nesse momento que vocês reproduzem morfologicamente a anatomia do dente 11, na cor A2, o paciente se sente satisfeito, nota uma melhora na qualidade morfológica, então vocês melhoraram a anatomia desse dente comparado à restauração anterior. E nesse momento eles olham para vocês e falam, doutor, tá ótima a restauração, muito melhor que a antiga que eu tinha, eu estou mais autoconfiante, só que agora eu gostei da anatomia. Como eu gostei da anatomia e estou mais autoconfiante, eu quero deixar os meus dentes mais claros. E agora? Onde foi o nosso erro? O nosso erro foi em não perguntar para o paciente nos momentos prévios, lá na primeira consulta, se ele estava satisfeito com a cor dos dentes.
Como nós não perguntamos, nós restauramos na cor A2, na cor que esse paciente já tinha previamente as nossas consultas. Então, o grande erro é isso, restaurar sem perguntar se o paciente está satisfeito ou não. Então, sempre vamos restaurar o setor anterior, trocar alguma restauração, conversem previamente se esse paciente está satisfeito ou não com a cor dos seus dentes. Por quê? Sempre nós temos que clarear eles primeiro, esperar estabilizar essa cor e depois restaurar na nova cor da nossa estrutura dental. Então, por exemplo, se esse dente era um A2, normalmente a gente consegue baixar de 2 a 3 tons, né? Isso é uma variável ainda que nós não conseguimos mensurar claramente de quanto que nós conseguimos clarear. O que a gente sabe na literatura é que a gente clareia os dentes, mas não consegue dizer o quanto para esse nosso paciente, mas vamos fazer uma avaliação que ele era um dente A2 e se transformou num dente mais claro, por exemplo, num dente B1. Ok? Então nós vamos restaurar essa nova estrutura dental na cor B1, após o clareamento dental. E lá no final da aula nós vamos entender quantos dias após esse clareamento dental nós podemos fazer procedimentos adesivos. Então lembrem mais uma vez, sempre, clareamento dental é um dos procedimentos mais executados no dia a dia do dentista e sempre nós devemos perguntar, antes de tentar melhorar a estética dele com procedimentos restauradores, se ele está satisfeito ou não com essa cor inicial. Este é o momento, antes de fazer laminados cerâmicos, antes de fazer alguma alteração com resina composta, fazer o clareamento prévio para aí sim reproduzir as novas características cromáticas da estrutura dental. Tá? Então vamos ver quais são as indicações dos nossos agentes clareadores, independente da técnica. Tá? Principalmente dentes escurecidos pela idade, dentes naturalmente amarelados. E nós vamos ver que dentes de pacientes mais jovens, amarelados naturalmente, respondem perfeitamente aos nossos clareamentos dentais. Eu sempre brinco que dentes naturalmente amarelados de pacientes jovens são pacientes que nós vamos conseguir bons resultados e, além disso, ele vai nos indicar outros pacientes para fazer tratamentos no nosso consultório. Então prestem muita atenção nessas indicações. Tá? Dentes escurecidos após traumatismo, que há, após esse traumatismo, um extravasamento de sangue da câmara coronária e uma pigmentação intrínseca dessa estrutura dental. Como nós estamos trabalhando com dentes vitalizados, esses são casos onde nós temos piores prognósticos. Tá? Prognósticos que nós temos uma resposta mais difícil para que esses dentes possam ser clareados. Da mesma forma que dentes manchados por tetraciclina. São dentes desfavoráveis a resultados satisfatórios para clareamento dental. Nós vamos conseguir clarear? Depende muito do grau de escurecimento. Mas a resposta clínica nunca vai ser igual a de dentes, por exemplo, naturalmente amarelados e pacientes jovens. Tá? Dentes tratados endodonticamente e dentes escurecidos após tratamento endodôntico, nós não temos resultados comparáveis a dentes naturalmente amarelados. Nós vamos conseguir uma recidiva de cor? Sim. Quanto? Provavelmente menos que dentes naturais amarelados. Então nós temos que ter uma abordagem mais conservadora com esse tipo de paciente. Começar o clareamento nesses dentes que estão tratados endodonticamente e ver o quanto ele clareia, para os outros dentes clarearem da mesma forma. Então nós vamos controlando o quanto esses dentes clareiam para que nós possamos ter uma equalização de cor. Da mesma forma que na literatura, eles falam que dentes endodonticamente tratados escurecidos, eles têm uma recidiva de cor em torno de 2 anos. Então, conversem com seus pacientes, mostrem que esse prognóstico para dentes que sofrem alteração de cor por tratamento endodôntico, eles não têm um prognóstico tão longevo e eles têm uma chance de recidiva de cor. Então, voltar àquela cor inicial após 2 anos. Tá? Mas é uma forma mais suave, ou melhor, uma forma minimamente invasiva de eu começar um tratamento. Lembrem, sempre comecem um tratamento estético da forma
menos invasiva. Qual que é a técnica menos invasiva? Clareamento dental. E aí sim nós passamos para outras técnicas, facetas diretas em resina composta para mascarar esse fundo escuro, caso o paciente não fique satisfeito, laminados cerâmicos, dependendo do grau de escurecimento, e aí sim um tratamento mais invasivo, que são coroas cerâmicas, que aí há um grau maior de desgaste da estrutura dental. E como a gente já havia conversado antigamente, uma da indicação clara para clareamento dental é pré-tratamento estético. Vamos lá. O que nós temos de vantagens do clareamento dental? Como eu falei para vocês, é uma técnica simples e de fácil aplicação. Qualquer aluno, durante a sua graduação, ele consegue executar esta técnica. Além disso, comparado a alguns outros procedimentos odontológicos, ele demanda, se eu estou fazendo o clareamento em consultório, de pouco tempo desse paciente sentado na minha cadeira. Obviamente, isso comparado a alguns procedimentos mais demorados. Ele tem um custo reduzido para o cirurgião dentista. Então, da mesma forma que nós vamos ver entre clareamento caseiro e clareamento em consultório, vai haver uma pequena diferença de preço. Porém, isso é quase que irrelevante no custo total do clareamento dental. Importante, ele não promove alterações estruturais significativas no dente e no periodonto, da forma aplicado de uma forma correta e dentro dos padrões de segurança. Existe um trabalho de 2016 que ele faz uma avaliação clínica da genotoxicidade do clareamento dental em consultório, que é aquele tratamento um pouco mais invasivo, com produtos com uma capacidade ou com uma potência, podemos dizer assim, um pouco maior, com uma capacidade de penetração na estrutura dental maior, né? E o que eles avaliaram? Que esses agentes clareadores, no caso avaliado foi o peróxido de hidrogênio a 35%, eles não causam danos ao tecido gengival e aos lábios, desde que haja uma proteção dessa estrutura dental. Tá? E como que você faz essa proteção? Através de barreiras gengivais fotopolimerizáveis. Então nós temos que ter uma atenção muito grande quando nós estamos fazendo clareamento de consultório com a proteção das nossas estruturas moles. Sempre usando afastadores, sempre usando uma boa barreira gengival e observando essa barreira tanto de uma visão vestibular, ou uma visão de cima, né? ou não, e uma visão incisal, para que nós percebamos se há ou não alguma linha entre dente e gengiva que não foi preenchida por essa barreira gengival. Tá? Então, sem danos ao tecido gengival, sem dano aos nossos lábios. Ok? Outras vantagens que nós temos no clareamento dental. Bom prognóstico. Tá? Bom prognóstico, como nós trabalhamos lá nas indicações, o melhor prognóstico são dentes naturalmente amarelados de pacientes jovens. Baixa incidência de efeitos secundários. Qual que é o principal efeito secundário do clareamento dental? Sensibilidade. Yuri, nós conseguimos eliminar toda a sensibilidade do nosso paciente? É difícil dizer eliminar toda, mas nosso passo a passo, a nossa avaliação clínica, o nosso trabalho como dentista é olhar na literatura e executar tratamento de clareamento, minimizando essa chance, tá? Minimizando, utilizando produtos e utilizando técnicas que eu chegue a um resultado que é o quê? Qual que é o meu resultado? Alterar a percepção da cor daqueles dentes ou deixar o dente mais claro, aumentar o valor desse dente, deixar esse dente mais branco. Além deste resultado na percepção de cor, nós temos que chegar a ele sem sensibilidade dental. E isso nós vamos entender um pouquinho na aula, como que nós vamos minimizar essa chance de sensibilidade dental. Outra coisa importante, tá? Os agentes clareadores, independente qual sejam, eles não têm a capacidade de promover alterações nos materiais restauradores. Então, por isso que eu já tinha falado previamente. Vai fazer uma restauração em resina composta no setor anterior, sempre pergunte para o paciente se ele está satisfeito com a cor daquele dente inicial. Porque se ele não tiver, nós fazemos um clareamento e posteriormente uma nova restauração na cor desse dente mais claro.
Tá? E esse dente, e a outra vantagem do clareamento dental é que ele é de fácil repetição. Normalmente, o que a literatura nos suporta é que nós podemos fazer clareamento a cada 2 anos. Ok, Yuri, nós temos essas vantagens, mas agora nós temos que entender quais são os produtos e como que ocorre essa ação de clareamento. Então, na literatura, nós temos propriamente 2 produtos que fazem o clareamento dental. Um, peróxido de hidrogênio, e o outro, peróxido de carbamida. Então, mesmo eles tendo fórmulas parecidas, como vocês podem ver no slide, eles têm comportamentos diferentes. Então, temos que entender, vamos para a nossa coluna da esquerda, onde nós temos o peróxido de hidrogênio. Então, o que é o peróxido de hidrogênio? Ele é H2O2, conhecido como água oxigenada, dentro de uma concentração pré-estabelecida, dentro das normas de segurança. Quando esse peróxido de hidrogênio entra em contato com a estrutura dental, ele automaticamente se dissocia em água e íon oxigênio. Esse íon, esse oxigênio, esse elemento químico é sim o responsável pelo clareamento da estrutura dental. Da mesma forma, agora nós indo para a coluna da direita, nós vemos a reação ou como ocorre a decomposição do nosso peróxido de carbamida. O peróxido de carbamida, ele entra em contato com a estrutura dental e ele é dissociado primeiramente em peróxido de hidrogênio mais ureia. Com o decorrer do tempo, há uma decomposição desse peróxido de hidrogênio novamente em que? Água e íon oxigênio. E a ureia é decomposta em amônia mais CO2. Tá? Como que se dá, como que se chama essa reação ocasionada pela ação desse oxigênio em contato com a estrutura dental para clarear os dentes? Se chama reação de oxirredução. Então, mais uma vez lembrando, quem faz o clareamento da estrutura dental é esse íon oxigênio, que é a parte final da decomposição tanto do peróxido de hidrogênio quanto do peróxido de carbamida. E um fator importante quando nós trabalhamos com peróxido de carbamida é ver a sua decomposição em amônia. Para que serve esta amônia da decomposição do peróxido de carbamida? Essa amônia resultante, ela tem uma função extremamente importante, que é a elevação do pH desse gel clareador. E vocês vão ver mais adiante lá na aula que esse pH, quando ele se torna neutro ou alcalino, ele vai minimizar as chances de sensibilidade dental. Ok? Então isso é extremamente importante, principalmente no clareamento caseiro supervisionado. Essa ação da amônia na elevação do pH e minimizando a chance de sensibilidade dental. O próximo slide ele só vai mostrar para vocês de uma forma simples de algumas marcas comerciais e as suas apresentações. Então, na coluna da esquerda nós temos os peróxidos de hidrogênio e na coluna da direita peróxido de carbamida. Então nós temos diferentes marcas comerciais com diferentes concentrações. Tá? Ao final da aula nós vamos ter algumas percepções sobre alguns agentes clareadores, principalmente quando nós vamos tratar do seu pH. Tá? E aí, posteriormente, nós vamos trabalhar, ver quais são as melhores escolhas que nós temos no mercado. O próximo slide ele fala sobre a comparação entre peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio. Entender que aquela fórmula que nós vimos anteriormente, que elas tinham diferenças nas suas composições e na velocidade da sua decomposição, como que esses produtos se apresentam para nós. Nós temos que entender que peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio são coisas diferentes enquanto à sua concentração. Nós temos como uma regra básica, e isso tem que ficar bem claro na cabeça da gente, de que o peróxido de carbamida ele corresponde a aproximadamente, para facilitar os cálculos, 3% de peróxido de hidrogênio. Essa é uma regra fixa. A partir dela nós vamos conseguir fazer mensurações de quanto esses produtos variam nas suas concentrações. Por exemplo, vamos fazer uma regra de 3 para tentar saber quanto que um peróxido de hidrogênio a 35%, que é utilizado em consultório, quanto que ele corresponde a um peróxido de carbamida, tá? Que normalmente são utilizados
para clareamentos caseiros supervisionados. Então, por exemplo, a gente sabe que a regra básica é que um peroxicarbamida 10% equivale a peróxido de hidrogênio 3%. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 simples. Então, peróxido de carbamida 10% é igual a peróxido de hidrogênio 3%. Eu quero saber a quanto corresponde peróxido de hidrogênio a 35%. Quanto que ele vai corresponder em peróxido de carbamida. Então, uma regra de 3 simples. 10 equivale a 3, né? 10% de carbamida equivale a 3 de hidrogênio. 35 de hidrogênio corresponde a X de carbamida. E essa conta vai nos dar aproximadamente 116%. Então, nós vamos ver que o agente clareador peróxido de hidrogênio é 35%, que é o mais utilizado nos consultórios, na técnica de consultório, ele equivale a 116% de peróxido de carbamida. Então, é isso que nós começamos a entender, que mesmo valores que parecem semelhantes não são iguais quando nós estamos trabalhando em carbamida e hidrogênio. Então, isso que a gente começa a entender e ver que a concentração de 35% equivale a 10 vezes o padrão ouro, que é o padrão peróxido de carbamida 10%. Então, nós estamos aumentando a difusão desse material e aumentando a chance de sensibilidade dental em alguns casos. Tá? Então, muito importante saber fazer essas regras de 3. Comparar sempre a partir da nossa regra fixa. Peróxido de carbamida 10% equivale a peróxido aproximadamente, para facilitar o cálculo mais uma vez, 3% de peróxido de hidrogênio. E com isso a gente pode saber quanto que um peróxido de carbamida 37% corresponde a hidrogênio, da mesma forma que nós podemos ver quanto que um peróxido de hidrogênio a 35% corresponde a carbamida e indicar o melhor para os nossos pacientes. Agora nós temos que entender como que funciona o mecanismo do clareamento dental. Tá? E esse mecanismo ele é muito bem detalhado nesse artigo de 2005, que é uma revisão somente sobre, de 2005 não, perdão, de 2015, sobre como que funciona esse mecanismo. Esses artigos que eu estou citando em aula, eles vão estar disponíveis na plataforma também para que vocês possam ler e depois tirarem alguma dúvida no chat ou quando voltarem às aulas presenciais. Como que o autor, em 2015, ele classificou esse mecanismo? Ele classificou de 3 formas. Primeira coisa que acontece com o agente clareador. Quando nós temos o contato do agente clareador com a estrutura dental, automaticamente nós começamos a ter uma difusão. Esse produto dental, esse peróxido, né, seja ele carbamida ou hidrogênio, ele consegue, através do seu peso molecular, penetrar as estruturas dentais, tanto esmalte quanto dentina, pois elas são permeáveis. Então, esse menor peso molecular permite a passagem desses produtos através da estrutura dental. Esse primeiro momento nós chamamos de difusão. O segundo momento, depois que esse produto entra pelas nossas estruturas dentais, pelas nossas estruturas dentais, através do esmalte e da dentina, ele começa a agir, ou melhor, a interagir com as macromoléculas, quebrando essas macromoléculas pigmentantes que nós temos na estrutura dental em moléculas menores, micromoléculas, alterando a cor da nossa estrutura dental. Então essa interação, essa quebra dessas moléculas, dessas macromoléculas pigmentantes em micromoléculas, permitem a terceira etapa, que seria a alteração de superfície ou a reflexão de luz. Em outras palavras, como eu vou perceber opticamente essa nova coloração da estrutura dental. Quando eu altero a minha percepção de luz, durante o clareamento dental, eu vou estar alterando variáveis como o valor. Quer dizer, em outras palavras, aumentando a luminosidade, aumentando a claridade, deixando esse dente mais branco. Ok? Então é interessante nós entendermos e sabermos difusão, interação e depois, como resultado final, a alteração de superfície. Beleza, entendemos de forma simplificada como que funciona os nossos mecanismos de clareamento dental e vamos seguir para a parte clínica. Como que nós devemos fazer um atendimento clínico para aquele paciente que vem buscando clareamento dental? Primeiramente, sempre nós devemos começar com
uma boa anamnese. Nessa anamnese nós já conseguimos informações extremamente importantes, principalmente como sensibilidade prévia deste paciente, entre outros fatores. Mas é sempre muito importante essa primeira consulta, conversar com seus pacientes, ver quais são as vontades e desejos que ele tem, porque muitas vezes esses desejos são irreais. Tá? E não vai ser somente com clareamento que a gente vai chegar muitas vezes ao que esse paciente deseja, mas principalmente pegar informações decorrentes dele. Já fez tratamento de clareamento dental antes, já teve sensibilidade, ou se nunca fez, se já teve alguma sensibilidade prévia, que isso aí vai nos norteando para a escolha de qual a melhor técnica que nós vamos utilizar. Outro fator importante são as fotografias odontológicas, tá? Extremamente importante, isso é algo que os nossos celulares nos permitem, com o decorrer da experiência de vocês, a aquisição de câmeras profissionais e semi-profissionais com lentes macro 100, mas é extremamente importante quando nós estamos trabalhando com odontologia, uma captação através de fotografias para elucidar o paciente e planejar os casos. Da mesma forma que nós necessitamos obrigatoriamente de um exame físico. Tá? E esse exame físico nós podemos dividir ele em algumas etapas. A primeira seria uma inspeção visual. Nesse momento eu analiso se esse dente apresenta trincas, se esse dente apresenta restaurações, se esse dente, ou aliás, se essa gengiva, extremamente importante, está saudável, porque se ela não estiver saudável, nós temos que fazer um tratamento prévio periodontal para esse paciente, para depois, após a sua cicatrização gengival, a sua melhora da saúde gengival, aí sim preconizar um clareamento dental. Então, nesse momento, nós, através de uma sonda periodontal, fazemos um ESG rápido, nós conseguimos avaliar também se esse paciente apresenta placas visíveis e determinar algumas alterações estruturais dentais, como trincas, manchas, restaurações, ou se, por exemplo, esse paciente está ok, tem dentes naturais, sem nenhuma alteração estrutural dentária. Da mesma forma que é interessante sempre nós termos radiografias desse setor anterior, para ver se há alguma lesão periodontal, para ver se há alguma lesão endodôntica, para ver se esse dente não apresenta lesões de cárie, ou por exemplo, fraturas radiculares, né, como na imagem que nós temos aí no slide. Mas também para nós vermos se há alguma alteração da polpa coronária, para ver se não tem alguma atresia que possa alterar nosso resultado estético. Além disso, é uma forma de nós nos ampararmos judicialmente caso haja algum processo. Né? Nós temos informações que nós nos resguardamos previamente. Outro fator importante e rápido de ser feito é quanto a alterações de manchas intrínsecas, ou a verificação de manchas intrínsecas, melhor dizendo. Isso a gente pode fazer com fotopolimerizador, é uma técnica chamada transiluminação, no qual, por palatina, nós ligamos o nosso fotopolimerizador e percebemos se tem ou não manchas intrínsecas que provavelmente após o clareamento ficarão mais evidentes. E aí depois nós vamos avaliar se essas manchas serão feitas técnicas minimamente invasivas ou técnicas mais invasivas como macroabrasão. Então aqui a gente consegue ver na imagem a utilização da transiluminação e percebemos que aquele dente número 12 apresenta uma mancha intrínseca na sua incisal. Uma observação importante que quanto mais escura essa mancha aparecer durante a transiluminação, quer dizer que mais profunda ela é. E aí, mais adiante, nós vamos abordar se vamos intervir de forma minimamente invasiva ou de forma mais invasiva. Além disso, é extremamente importante entender a etiologia, a origem dessa alteração de cor. Então, da nossa esquerda, nós temos os fatores intrínsecos, como traumatismo dental, escurecimento natural dos dentes, manchamentos por fluorose, manchamentos por tetraciclina. E à nossa direita, nós temos tratamentos, etiologias extrínsecas, ou de fora, como corantes, tabaco e higienização bucal deficiente. Além disso, nós devemos entender que o tipo de manchamento influencia no resultado final do nosso clareamento dental. Então, um artigo
de Joyner, em 2006, ele fez uma revisão de literatura analisando a influência do tipo de manchamento intrínseco no resultado final do clareamento. E aí ele pôde avaliar que dentes naturalmente escurecidos respondem geralmente melhor ao clareamento dental. Então, mais uma vez, voltando lá nas indicações, dentes naturalmente amarelados de pacientes jovens respondem melhor do que dentes com manchamentos por tetraciclina, manchamentos fluoróticos ou por traumatismo dental. Da mesma forma que eles concluem que quanto maior for a alteração, então aqui um exemplo de um dente manchado por tetraciclina, quanto mais acinzentado ou arroxeado for esse dente, por maior uso da tetraciclina, maior a dificuldade ou pior o prognóstico para esse dente clarear. Ok? Então, assim, de forma simples, de forma mais objetiva, o que nós devemos observar antes, previamente, a nós começarmos ao procedimento de clareamento? Tá? Nós temos que observar alguns fatores. Primeiro, hábitos de vida desse paciente. Tá? Saber se esse paciente tem condição de ir ao consultório para, no caso, se for indicado clareamento em consultório, ou se esse paciente tem algum incômodo, caso seja indicado o clareamento de caseiro supervisionado, de algum objeto na sua boca. Né? Outra coisa importante que nós devemos observar nessa nossa conversa prévia, se esse paciente já realizou um clareamento prévio. Nesse momento, nós devemos abordar questões de sensibilidade, qual o tipo de clareamento que ele já fez, observar que provavelmente esse dente ele vai clarear, mas vai clarear menos do que provavelmente o primeiro clareamento dele, porque ele não vai voltar àquela cor original se for um dente naturalmente escurecido. Ele pode regredir, ter uma remissão de cor, mas uma cor mais suave. Então, sempre se for uma segunda intervenção da forma de clareamento dental, nós já conversarmos previamente com esse paciente para mostrar para ele que ele vai clarear, mas provavelmente um pouco menos. E nós vamos ver um caso muito semelhante nos slides de caso clínico, onde nós temos uma paciente que estava fazendo seu segundo clareamento, então a gente já sabia que o resultado dela, em termos de diminuição de tonalidade, seria menor. Né? Outra coisa, extremamente importante, se esse paciente já reporta uma sensibilidade dental prévia sem antes ter feito clareamento dental. Isso já nos liga um alerta e provavelmente nós tenhamos que fazer um protocolo de dessensibilização dental prévia e optar por tratamentos menos potentes. Provavelmente um clareamento com peroxicarbamida numa concentração mais baixa. Outro fator importante é a presença de trincas ou não nos dentes. Quanto mais trincas tiver esse dente, maior a capacidade de penetração desse peróxido, maior a chance de levar a alterações pulpares na questão principalmente de sensibilidade dental. Esse dente, da mesma forma, se ele apresenta ou não restaurações. Primeiro, porque as restaurações não vão alterar a sua cor. Segundo, os materiais restauradores, eles permitem uma maior passagem também desse gel, independente de qual for, aumentando o risco de sensibilidade dental. E muito que vem acontecendo nas clínicas é a presença de lesões não cariosas, tá? Principalmente do tipo abfração lá na cervical dos dentes, ou lá nas cervicais dos dentes, melhor. Né? Esse tipo de lesão não cariosa, nós podemos fazer um fechamento dela e muitas vezes optamos por tratamentos de clareamento protegendo essa região, trabalhando em consultório, e aí sim vamos ter que analisar com muita calma se vamos utilizar uma concentração mais alta de peróxido de hidrogênio ou em consultório, mas aí utilizando um peróxido de carbamida 37%, que é uma outra opção, ok? Então, esses fatores são extremamente importantes para nós sabermos para qual lado, ou melhor, para qual tratamento nós vamos optar. Se nós obtivermos um diagnóstico bem fechado, através de uma boa anamnese, através de um bom exame fotográfico e de um exame visual e tátil, nós podemos dar o tratamento. E uma coisa importante, isso lá para o futuro profissional de vocês, não diferenciem preço na questão de tratamento. O clareamento de consultório ele tem um pouquinho de valor a mais nos gastos do dentista do que comparado ao clareamento caseiro supervisionado. Não alterem preço, façam o preço pelo tratamento em si, independente da técnica que vocês forem realizar.
Porque um bom diagnóstico e um bom tratamento indiferem da técnica, ok? Então, sabendo disso, fechando o diagnóstico, vamos propor um tratamento. E quando nós tratamos de clareamento dental de dentes vitalizados, nós temos 3 técnicas na literatura. Quais são essas técnicas? A primeira e mais conhecida é o clareamento caseiro supervisionado, normalmente utilizando peróxidos de carbamida numa concentração mais baixa, 10, 16%, e aí nós vamos analisar agora nos próximos slides qual que é a melhor opção, qual que é o nosso padrão ouro. Da mesma forma, algumas vezes nós podemos abrir mão de um clareamento de consultório. Então são clareamentos que nós utilizamos, que o paciente obrigatoriamente tem que estar sentado na nossa cadeira odontológica sob a supervisão do cirurgião dentista. E uma terceira forma de tratamento é o clareamento associado. Então há uma associação de clareamento de consultório, 1, 2 sessões, quantas forem necessárias, né? Associado a um clareamento diário caseiro. Então nós vamos ver e trabalhar uma a uma essas 3 técnicas, ok? Primeira técnica, clareamento caseiro supervisionado. Então, o nome propriamente já diz o tipo de tratamento. Clareamento caseiro, feito em casa. Supervisionado por quem? Pelo cirurgião dentista de tempos em tempos. Quanto tempo? Normalmente 1 semana de intervalo entre os pacientes, entre as sessões, tá? E essa supervisão se dá por quê? Primeiro, para ver se esse paciente tem ou não sensibilidade ao tipo de clareamento. Muitas vezes pode ser o tratamento com menor concentração e mesmo assim o paciente ter alguma sensibilidade que antes ele não reportava. Segundo, se esse gel não vai extravasar para a gengiva a ponto de fazer queimaduras no tecido mole. Então tudo isso tem que estar controlado pelo dentista. E isto é muito importante, que haja essa supervisão do cirurgião dentista. A técnica caseira supervisionada ela é extremamente conhecida da população, que é a técnica que nós utilizamos moldeiras, tá? Moldeiras normalmente siliconadas na espessura de 1 milímetro, onde nós fazemos uma moldagem prévia dessa estrutura dental, tanto superior quanto inferior, vazamos esse modelo em gesso e recortamos, e extremamente importante, nós recortamos esse modelo em gesso no formato de ferradura, para que essa placa siliconada, quando colocada na plastificadora, o vácuo que essa plastificadora exerce, ela consiga copiar perfeitamente a anatomia da estrutura dental. Então, extremamente importante, o modelo de gesso deve ser recortado na forma de ferradura, no qual palato e língua devem ser removidos. E aí nós confeccionamos esta moldeira sempre com 1 milímetro de espessura. Então isso aí nós temos já nas casas dentais, nas dentais, essas placas siliconadas na espessura de 1 milímetro. Ok, eu gosto muito de mostrar esse estudo, é um estudo numa revista brasileira, também lá do pessoal da pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, no qual eles avaliaram todos os dentistas da cidade de Pelotas, uma cidade em torno de 250 mil habitantes, e fizeram essa pesquisa avaliando qual que é a preferência da técnica que os dentistas utilizam na cidade de Pelotas. Tá? E a técnica de escolha foi o clareamento caseiro supervisionado. Então a grande maioria dos dentistas que foram avaliados neste estudo optavam sempre como sua primeira opção a técnica de caseira supervisionada. E nunca esqueçam essa palavra. O dentista tem que supervisionar. Se ele não supervisiona, ele não consegue controlar o paciente da mesma forma que ele não consegue agregar valor ao seu procedimento. E aí nós vamos para uma questão extremamente importante. Quando nós trabalhamos com clareamento caseiro supervisionado, nós normalmente trabalhamos com peróxidos de carbamida. E sempre lembrem daquela tabelinha de comparação. 10% de carbamida equivale a 3% de hidrogênio. E sempre as nossas escolhas recaem sobre o uso do peróxido de carbamida 10% ou o uso do peróxido 16% de carbamida. Tá? E essa é uma pergunta que muitos têm dúvida de qual que seria o melhor. Tá? Então, se nós formos para a literatura, o que a literatura nos diz? Peróxido de carbamida 10% ou peróxido de carbamida 16%. Qual que é o melhor? Qual que tem a melhor eficiência? Vamos lá.
Então, um trabalho feito em 2008 fez uma avaliação da eficácia e da satisfação dos pacientes utilizando 10% e 16% no clareamento caseiro supervisionado. Então, fizeram um ensaio clínico dentro de critérios de elegibilidade e de exclusão e avaliaram esses dois produtos. Qual seria melhor? Qual seria melhor com os melhores resultados na alteração de cor e trabalhando com a sua sensibilidade? E o que esse trabalho, também numa revista de alto impacto da odontologia, nos diz? Que não houve diferença estatística em relação à cor ao final do tratamento. O que isso quer dizer? Se o tempo proposto do tratamento foram 21 dias, após os 21 dias, todos os pacientes ficaram satisfeitos, sem haver diferença entre os pacientes tratados com 10% e 16%. Ótimo! Além disso, a parte mais importante, pacientes que testaram ou que foram tratados com peróxido de carbamida de 16% apresentaram maior sensibilidade dental. Então vamos pensar, se eu tenho dois produtos, um 10% de carbamida, outro 16% de carbamida, ao final do tratamento eles têm a mesma resposta em termos de cor, alteram a mesma coisa. E, ao final do tratamento, os pacientes que aumentaram a concentração tratando com 16% tiveram mais sensibilidade, qual que é a nossa escolha? Qual seria a nossa escolha, o nosso padrão ouro? Então, o nosso padrão ouro é peróxido de carbamida 10% para tratamento de clareamento dental caseiro supervisionado. Por quê? Vão chegar ao mesmo resultado ao final do tratamento, sendo que o 10% apresenta menos sensibilidade. E é isso que nós falamos lá no início da aula. Nós queremos alterar a cor da estrutura dental sem que o paciente apresente sensibilidade. E aí, esse mesmo grupo acompanhou por 2 anos esses pacientes que eles fizeram o teste e 2 anos depois, tanto 10% quanto 16% obtiveram resultados ainda condizentes com aqueles iniciais, ok? Uma pergunta que nós temos na literatura e que por muito tempo nós utilizamos protocolos sem parâmetros objetivos era de quanto tempo nós devemos utilizar o gel clareador quando nós estamos utilizando ele em casa. Tá? E um trabalho de 2010 da professora Paula Cardoso, na sua tese de doutorado, avaliou exatamente isso, a efetividade do peróxido de carbamida 10% em diferentes tempos. Então foram avaliados os pacientes, tá? Um N de 15, ensaio clínico, usando 15 minutos de 10%, outro grupo utilizando somente 30 minutos, outro grupo utilizando 1 hora e outro grupo fazendo o protocolo noturno de 8 horas de uso de gel. E eles avaliaram em quantos dias esses pacientes apresentavam resultados satisfatórios. Então isso a gente pode dar uma atenção nesta tabela, na qual nós podemos avaliar esses diferentes grupos ao final de 16 dias. Né? Então nós temos ali na primeira coluna o grupo de 15 minutos, que ao final de 16 dias somente 13% estavam satisfeitos com as cores da cor da estrutura dental. O grupo de 30 minutos, 33% dos pacientes estavam satisfeitos, da mesma forma que o grupo de 1 hora, utilizando durante 16 dias, estava satisfeito. O grupo de 8 horas, 100% estavam satisfeitos ao final de 16 dias. Ao final desta tabela, nós podemos ver qual foi a satisfação completa dos pacientes, em quantos dias. Então a gente pode ver que o grupo de 15 minutos ficou satisfeito em aproximadamente 27 dias, o de 30 minutos em 22, o grupo de 1 hora em 18 dias e o grupo de 8 horas em 16 dias, como nós já vimos anteriormente. Entretanto, nós temos que ter uma grande observação. Evite o uso noturno por uma questão simples, não de satisfação, não de tempo clínico, mas principalmente, que nós havíamos conversado anteriormente, a questão da sensibilidade. Então aqui nesse gráfico, nós podemos observar a questão da sensibilidade de acordo com o grupo. Então, na coluna, a gente pode ver, na coluna horizontal, nós podemos ver os grupos de 15, 30, 1 hora e 8 horas de uso, e na coluna vertical, nós vamos ver a porcentagem que esses participantes reportavam de sensibilidade. Então, o que nos mostra na coluna de 8 horas é que
os pacientes apresentavam maiores riscos de sensibilidade. 20% dos pacientes avaliados tiveram uma sensibilidade moderada. Comparando com os demais grupos, nós podemos ver que a sensibilidade foi aumentada quando nós utilizamos normalmente o protocolo noturno, que é de 8 horas. Então nós evitamos, a partir de trabalhos científicos objetivos, utilizar o protocolo noturno. Evitar não quer dizer nunca usar, mas sempre que possível não utilizar. Clareamento dental ele vai ocorrer, como vocês viram aqui, independente do tempo que eu for usar. Se eu usar menos tempo e menor concentração, eu vou ter que prolongar mais dias de uso, ok? Então o que a gente vê na literatura? 1 hora já é suficiente durante 3 semanas para que nós possamos ter resultados satisfatórios usando peróxido de carbamida 10%. Entretanto, lembrem, clareamento dental não é receita de bolo, tá? Uma observação objetiva está lá, 1 hora por 3 semanas nós temos resultados satisfatórios. Mas nada impede, dependendo do caso, que eu tenha que usar 30 minutos, que esse paciente tem uma maior sensibilidade, 15 minutos, só que certamente nós vamos prolongar um pouco mais dos dias. Evite o uso noturno. Lembrando mais uma vez, evitar não quer dizer que em alguns casos eu não tenha que abrir mão deste protocolo. Mas saiba que toda vez que eu abrir mão deste protocolo de 8 horas, eu vou estar aumentando a chance de sensibilidade dental. Como é o passo a passo para nós fazermos o clareamento caseiro supervisionado? A primeira etapa, fora a avaliação clínica, depois que eu já fechei o diagnóstico e que eu indiquei um tratamento caseiro supervisionado, é fazer a moldagem. Testar a moldeira em boca, fazer a utilização de bons materiais de moldagem. Esse bom material de moldagem pode ser um bom alginato, por exemplo, Cavex Hidrogum, pode ser um silicone de condensação, como no slide que vocês estão vendo, ou pode ser um silicone de adição. Aí dependendo muito de como que vocês vão atuar na sociedade. Mas um bom alginato, um bom silicone de condensação já fazem um excelente trabalho. Então a gente vai fazer a manipulação, quando está tratando, nesse caso, com 3 porções de silicone de condensação, fazemos a manipulação de silicone de condensação pode ser com luva, fazemos a moldagem com material, primeiramente com material pesado, e posteriormente, aqui avaliando a nossa moldagem, posteriormente nós fazemos o complemento com material fluido para copiar melhor a parte anatômica da estrutura dental, manter um maior contato dessa estrutura dental com a placa e com o gel, melhorando a eficácia dele. Então a gente, em cima da moldagem pesada, nós fazemos a colocação do material leve e novamente levamos em boca, para que esse paciente, para que essa moldagem consiga captar melhor as características da estrutura dental. Então, como nós vimos aqui, ok? Então aí está uma boa moldagem, tanto superior quanto inferior. Nunca esquecendo, realizem protocolo de análise de cor. Infelizmente eu tirei essa parte da aula porque tinham fotos de rosto do paciente e eu não quis colocar porque essas fotos iam estar no YouTube, né? Então vocês vão ver mais adiante, em todos os casos, sempre o paciente vai ser avaliado na sua cor inicial, porque os pacientes esquecem de como eles estavam no início. Tá? Sempre, extremamente importante. Faça essa análise de cor somente com uma escala, faça com uma fotografia de antes e depois, mas tenham uma referência antes de começar o tratamento, ok? Então, realizada essa moldagem, nós vazamos o modelo em gesso, deixamos ele pegar presa, recortamos esse modelo em gesso na forma de ferradura e confeccionamos essa moldeira individualizada para cada paciente. Essa parte nós vamos abordar melhor nas aulas práticas, que aí nós podemos demonstrar em vídeo e demonstrar no paciente, ok? Vamos analisar o primeiro caso. Adoro fotografias, fazer fotografias de paciente. Aqui é um caso de uma paciente jovem, uma paciente quando ela fez o tratamento na faixa entre 18 e 19 anos. E o que nós podemos notar por essa foto? Uma foto mais no sentido cérvico-incisal. Eu fiz essa foto para que nós possamos ver uma das coisas mais tristes para o cirurgião dentista. Observem o dente 21. Observem como ele tem um comportamento diferente do dente 11. Por quê?
Porque durante a remoção do aparelho ortodôntico, o ortodontista desgastou o esmalte. Esse dente desgastado, ele é irreversível. Não há possibilidade desse esmalte nascer novamente. Então, isso se chama iatrogenia do ortodontista. Então, tem que haver um cuidado muito grande na hora da remoção dos bractos ortodônticos e muitas vezes os ortodontistas negligenciam isso. Essa mesma imagem, ela já nos diz o quê? Que essa paciente tem desgaste do esmalte, uma menor espessura do esmalte, uma maior chance de penetração deste produto clareador. O que isso vai nos dizer? Vai nos mostrar que provavelmente se eu entrar com agentes de clareamento com uma concentração muito grande, essa paciente aumenta a chance dela sentir sensibilidade dental e se incomodar durante o tratamento. Então, isso são indicativos clínicos de que eu tenho que optar por tratamentos mais brandos. E no caso dela, foi optado por um tratamento caseiro supervisionado. Nós utilizamos peróxido de carbamida 10%. O caso dela nós utilizamos por 4 semanas, porque ela tinha uma coloração bem amarelada, mas lembre, paciente com dentes naturalmente amarelados e jovem tendem a dar respostas excelentes. Então aqui só mostrando para vocês como que se faz a colocação do material do agente clareador na moldeira, né? Na moldeira individualizada, sempre explicando para o paciente, mandando as recomendações para que ele não tenha nenhuma alteração de sensibilidade e de queimação do tecido mole. Então aqui nós vamos ver as fotos de antes e depois, após 4 semanas de aplicação do gel, fotos iguais, mesma fonte luminosa. Então ela saiu de uma cor B3 extremamente amarelada para uma cor A1, uma tonalidade muito mais clara, uma luminosidade maior, um dente com maior valor, um dente mais branco. Após isso, 2 anos depois, a paciente retornou ao consultório para que nós possamos avaliar novamente como estava o clareamento. E aí nós fizemos a terceira foto, que é a foto da direita. E vocês podem se perguntar por que esse dente parece estar mais amarelado comparado à foto do centro. Primeiramente, nós temos que entender que a fonte luminosa mudou. As fotos do centro e da esquerda foram fotos feitas com flash circular. E a foto da direita foi feita com flash de estúdio. Mas o que nós temos de comparativo? A mesma escala de cor. Então nós podemos ver que a escala de cor A1 é a mesma escala de cor A1 da foto do centro e da direita. E o dente permanece com a mesma cor após 2 anos. Então nós podemos ver que isso é sucesso. 2 anos de acompanhamento de clareamento dental caseiro supervisionado, no qual ela manteve, mesmo com os hábitos de alimentação, a cor igual a como ela terminou o tratamento. Então aqui a gente vai ver uma foto mais de perto, no qual não houve nenhum tipo de sensibilidade e simplesmente durante 2 anos ela mantém a cor após o final do tratamento. O caso a seguir é um caso do meu amigo Gustavo Bertoldo, no qual a paciente foi procurá-lo em busca de facetas cerâmicas e ele sabiamente analisou a idade dessa paciente, fez radiografias, viu que aquele dente 11 apresentava uma calcificação distrófica da sua polpa e propôs para essa paciente não fazer facetas e simplesmente fazer um clareamento e a troca daquela restauração classe 3 do dente 22. Então, como que o professor Gustavo Bertoldo obteve o resultado final? Então, ele tem uma foto inicial, na qual ele fez sempre com uma escala de cor, como eu disse para vocês, sempre tenham um comparativo. Fez a aplicação no dente 22 somente por 1 semana, somente nele, tá, para chegar numa estabilização de cor, e depois fez em todos os dentes por mais 2 semanas, simplesmente com clareamento caseiro supervisionado. Aqui uma técnica um pouco modificada, porque no diagnóstico do dente 21 ele apresentava uma calcificação distrófica, então ele tinha uma coloração mais saturada em comparação aos demais. Então o tratamento nele tem que ser diferente, até pelo seu volume pulpar, né? E aí nós podemos ver o resultado final, simplesmente clareamento dental, sem lentes de contato, observando que não houve nenhum desgaste da estrutura dental, a troca da restauração no dente 22,
Mas aquela paciente que veio buscando facetas cerâmicas saiu simplesmente com clareamento e acredito saiu com uma boa resposta, satisfeita, como eu mostro para vocês no sorriso da paciente, aquele sorriso que ela melhora a sua autoconfiança, que ela melhora a sua percepção da sua autoestima, que ela aumenta a sua felicidade. Então esses dois casos são alguns dos exemplos que nós fazemos clareamento caseiros sempre supervisionado, ok? Da mesma forma, nós temos uma outra técnica que se chama clareamento de consultório. E aqui nessa imagem que vocês veem no slide, nós temos a presença de 3 produtos. Os 3 são peróxido de hidrogênio a 35%, da mesma marca, uma marca brasileira chamada FGM, com diferentes apresentações. Nós temos à nossa esquerda o produto Whiteness HP Max do tipo dupla mistura, então nós temos que em um recipiente misturar espessante e peróxido. No centro nós também temos um Whiteness HP a 35%, só que na forma mix. A própria seringa já faz a mistura para aplicar diretamente sobre o dente. E à nossa direita nós temos o Whiteness HP Blue. Tá? Ele são 2 seringas, uma contendo o peróxido, outra contendo o espessante. Através de um êmbolo nós unimos os dois e fazemos a mistura dessas 2 seringas. Obviamente são produtos semelhantes, com a mesma concentração de peróxido, mas mais adiante vocês vão ver que há uma diferença entre o HP Blue e o Whiteness HP Automix ou de dupla mistura. Qual que é o grande problema, se a gente pode ser assim dizer, ou o maior questionamento dos pacientes quando nós estamos fazendo clareamento de consultório? A grande problemática é muitas vezes o cirurgião dentista não fazer uma boa anamnese, não conhecer aquelas informações que o paciente pode dar e aplicar de forma irresponsável ou sem conhecimento o clareamento de consultório sobre a estrutura dental, ocasionando sensibilidade dental. E é aqui que muitas vezes nós perdemos os pacientes, ou que eles vêm às vezes nos procurando falando que não querem mais fazer clareamento, pois tiveram muita sensibilidade. Como eu falei para vocês desde o primeiro slide, nós temos que chegar numa alteração de cor, minimizando as chances de sensibilidade dental. E eu gosto muito dessa abordagem do professor Paulo Vinícius Soares, da Universidade Federal de Uberlândia, que ele tem algumas técnicas, através de pesquisas científicas, de dessensibilização dental prévia ao clareamento dental, ou dessensibilização prévia no consultório para pacientes que tenham esse tipo de reclamação de sensibilidade dental. Ok? Como que o professor, através das suas pesquisas com a Universidade Federal de Uberlândia, ele trabalha com isso? Como despolarizar, como minimizar essa sensibilidade, como diminuir essa sensibilidade? Ele sempre trabalha numa premissa que primeiro nós devemos utilizar produtos que despolarizem neuralmente a estrutura dental, associado, após uma segunda sessão, né, à obliteração dos túbulos dentinários. De uma forma simples, não em casos de extrema sensibilidade, vamos nesse caso, para clareamento dental, ele divide em 4 sessões. Primeiramente, a primeira sessão sempre utilizando despolarizadores neurais. E aí nós temos diversos produtos na nossa escala odontológica. Gosto muito desses produtos, por exemplo, Ultra Easy, Desensibilize da FGM, SUF da SDI, é um produto que eu utilizo bastante, vocês vão ver nos casos mais adiante de clareamento e consultório que eu utilizo ele para dessensibilização, perdão. E aí, seguindo em sessões no número D4, com um intervalo de 48 horas entre cada um. Vocês podem ver que eu coloquei 3 linhas na horizontal com cores distintas. Cada uma das linhas na horizontal é um tipo de tratamento. Vocês podem escolher algum deles para fazer a técnica que vocês utilizarem, que vocês escolhem. Todas essas 3 opções, elas partem de uma despolarização neural para uma obliteração de túbulos dentinários. Então, se o paciente já relata que tem sensibilidade prévia, façam essas sessões, então 4 sessões com 48 horas de intervalo entre cada uma,
cobrem por essas sessões, tá? O tratamento de dessensibilização ele é cobrado, ele é um tratamento dental, e após isso sim, preconizem um clareamento dental, e aí vocês vão ver qual a melhor técnica dependendo do paciente, ok? Mas sempre, primeiro, despolarizem neuralmente a estrutura dental e depois oblitere os túbulos. Escolham uma, esses são alguns exemplos, não são somente esse na literatura, mas são alguns exemplos de bons materiais que minimizam a sensibilidade dental. Ok? No próximo slide nós vamos ver trabalhos científicos analisando diferentes produtos para clareamento de consultório em diferentes tempos. Tá? Então é um trabalho que avalia o efeito do pH e as diferentes técnicas de aplicação desse produto no consultório com a penetração em direção à polpa. Nós vimos lá nos mecanismos do clareamento dental que esses géis conseguem penetrar pelo esmalte, pela dentina e vão se difundindo, né, em direção à polpa dental. Quanto maior a capacidade dele se difundir em direção à polpa, maior a chance de sensibilidade dental. E aí nós podemos ver que esse trabalho analisa 5 produtos. Grupo 1, o Palesense Boost, da FGM, a 38%, da Ultradent, perdão, a 38%. Observem que ele tem na sua composição agentes dessensibilizantes. Então, na própria composição do produto, ele já tem alguns agentes dessensibilizantes. Tudo tendendo a que nós possamos minimizar a sensibilidade dental. E se atentem ao fato dele apresentar um pH neutro, extremamente importante, vocês vão ver mais adiante. Então, um trabalho de 2019, super recente. O grupo 2 é o Whiteness HP Blue 35%. Ele tem um pH alcalino entre 8 e 9, tá? E também dentro da sua composição ele apresenta agentes dessensibilizantes. Guardem essas informações. O grupo 3 nós temos o Whiteness HP Max a 35% de peróxido de hidrogênio, com um pH ácido a 6,5. Nós temos o grupo 4, o Peroxisense, Lazy Peroxisense da DMC, também com um pH ácido a 6,5. E nós temos, por último, o grupo 5, Total Blank Office, 35%, também com pH ácido. Então nós temos 5 grupos, 3 desse com pH ácido, 1 com pH alcalino e 1 com pH neutro. Vamos entender como é que foi feito o trabalho clínico, ok? Aqui a gente pode ver. Esses produtos, quando nós vamos ler as bulas, eles têm formas de aplicações diferentes. Normalmente eles são utilizados 3 aplicações de 15 minutos ou uma aplicação contínua sem troca por 45 minutos, ok? Olha lá, o Palesense Boost, ele normalmente é utilizado na forma de uma aplicação por 45 minutos, mas aqui, como foi um teste, ele também foi aplicado em 3 de 15. O que a gente consegue observar? Que o pH dele, desde o baseline, o que é o baseline? Momento inicial, sem clareamento, só analisando o produto, é 7,5%. E durante as 3 trocas, ele até aumenta o seu pH. Então ele continua agora de um pH neutro, ele começou a ser levemente alcalino. Da mesma forma que se ele usado na técnica de uma aplicação só, ele continua com seu pH de neutro para alcalino. Ótimo. O Whiteness HP Blue também era um produto que tinha um pH alcalino e durante as suas aplicações, independente da técnica, ele continuou de neutro para alcalino, sem diferença estatística entre as técnicas. Olha o Whiteness HP Max. Ele tem um pH ácido, este produto, na forma que ele está apresentado, ele deve ser feito em aplicações de 15 minutos, 3 aplicações de 15 minutos. E o que nós podemos ver? Que na técnica de 3 vezes de 15 minutos, ele continua ácido do início do baseline até o final, mas sem diferença estatística. Não houve alterações do seu pH de forma substancial. Agora, se nós formos aplicar ele uma vez por 45 minutos, observe na coluna que ele parte de 6,5 e vai baixando o seu pH. Então este produto não deve ser utilizado, porque essa minimização, e ele teve diferença estatística do início até os seus 45 minutos na técnica de uma aplicação somente, baixou demais o seu pH.
aumentando a chance de quê? Sensibilidade dental. Certamente esse paciente vai ter sensibilidade dental, principalmente quando eu estou utilizando a técnica errada. Laser Peroxissense da DMC, olha, ele já tem um pH de 6,1, ácido, mas utilizando na forma que ele é indicado na bula, que são 3 aplicações de 15 minutos, ele mantém o seu pH ácido, mas sem diferença estatística. Porém, quando ele é utilizado na forma de uma aplicação por 45 minutos, há uma diferença grande entre o baseline e os 45 minutos finais, também diminuindo muito o seu pH, aumentando muito a chance de sensibilidade dental e de alteração da estrutura morfológica e química da estrutura dental. E o Total Blank, 35% DFL, é um produto ácido, com pH inicial de 6,4, e, utilizado na forma de aplicação de 3 de 15 minutos, ele vai apresentar um pH sem diferença estatística. Entretanto, se ele for aplicado de uma vez de 45 minutos, ele tem diferença estatística. Então, o que a gente pode ver? Cuidar a bula, mas sempre optem por agentes clareadores que tenham dessensibilizante na sua composição. Agentes que tenham pH estável. Agentes que apresentem pH neutro e alcalino e aplicar da forma correta, porque durante o período de aplicação ele mantém o seu pH estável. Então, lembrando mais uma vez, quanto menor o pH, maiores as chances de alterações químicas, morfológicas e mecânicas da estrutura dental. Da mesma forma que nós temos a maior chance de sensibilidade. O caso a seguir é um caso realizado somente em consultório, porém, previamente ela foi feita uma boa anamnese, foi feita uma avaliação do seu histórico, foram feitas análises fotográficas e também foi feito o escaneamento digital da boca dessa paciente. Então nós podemos ver aqui fotos iniciais, foto de sorriso, fotos laterais e à nossa esquerda nós fizemos um escaneamento digital. Da mesma forma que nós mensuramos através de fotos a cor inicial do dente e através do scanner para ver se essas cores coincidiam. E aí nós tivemos a certeza que tanto no scanner quanto na verificação fotográfica nós conseguimos resultados iguais iniciais na percepção de cor. O que nós ficamos atentos? Esse dente ele já possui uma cor A1, já é um dente claro, um dente que apresenta maior valor, maior luminosidade. Por quê? Porque essa paciente, anos atrás, já havia feito clareamento. Então o que nós temos que entender? Nós temos que entender e conversar com o paciente que esse dente vai clarear. Obviamente, ele vai clarear menos do que um dente com uma coloração A3, por exemplo, um dente mais saturado, porque esse dente já passou por um processo de clareamento. Então, provavelmente, nós tenhamos uma mudança suave. E isso o paciente tem que entender antes que ele espere algumas coisas irrealistas durante o seu tratamento. Então, a paciente ciente disso, a feita análise fotográfica, feito a anamnese, nós partimos para um atendimento somente em consultório. Sempre lembrando, optar por produtos que tenham pH neutro ou alcalino, com agentes dessensibilizantes na sua composição e pH estável na técnica correta. Então, sempre que eu vou aplicar na técnica em consultório, eu aplico um dessensibilizante, um despolarizador neural, momentos antes de começar a técnica de clareamento. Yuri, mas tu aplica por conta própria ou isso está na literatura? Então aqui vocês podem ver duas imagens, uma do gel sendo colocado, nesse momento ainda não precisa barreira, porque ele é um gel dessensibilizante, não é o gel clareador, tá? E é uma marca que eu gosto bastante, que é a marca da SDI, SUF da SDI, ok? Mas isso não é baseado no que eu acho, como eu falei para vocês, é extremamente interessante que nós tenhamos orientações da literatura. E o que a literatura nos diz a respeito, desculpa, vou voltar um slide, a respeito do uso de dessensibilizantes prévios ao clareamento em consultório. Então aqui nós temos um trabalho de 2009, então um trabalho de 11 anos atrás, que já nos assegura que o uso de despolarizadores neurais, tá, como o SUF e o SDI, previamente ao clareamento dental, diminui a incidência e a intensidade de sensibilidade durante o clareamento dental.
Então aqui nós podemos ver o grupo experimental e o grupo placebo, né, utilizando nitrato a 2% de sódio. E aí nós vemos que os pacientes que utilizaram agentes dessensibilizantes prévio à consulta de clareamento ou prévio ao clareamento obtiveram ou tiveram como resultado menor sensibilidade e menor intensidade dessa sensibilidade quando havia do que aqueles que não utilizavam nenhum tipo de produto. Então sempre que eu vou utilizar o clareamento de consultório, eu me baseio na literatura e faço uma despolarização neural naquele momento, 10 minutos antes do clareamento dental. Ok? No próximo slide, nós vamos começar a sequência clínica do clareamento dental em si. Nós sempre iniciamos, então, removendo aquele dessensibilizador, aquele agente dessensibilizador do tipo despolarizador neural. Então, remove-se com uma gaze, remove-se com algodão, mas não pode fazer a remoção dele com água e bochecha. Ok? Feito isso, nós entramos com uma barreira gengival, uma marca conhecida Top Dan da FGM, é muito interessante, na qual nós colocamos normalmente do setor superior de segundo premolar a segundo premolar e normalmente no setor inferior de primeiro premolar a primeiro premolar, ok? Sempre nós vamos inserir essa barreira gengival começando dos dentes posteriores e indo em direção aos dentes anteriores. Sempre após a fotopolimerização final, observar, e muito importante, observar essa barreira gengival também por incisal, porque aí acontecem muitos erros. Quando nós olhamos de cima o paciente, parece que a barreira está preenchendo todos os espaços. E quando nós olhamos por incisal ou com um espelho por incisal, nós conseguimos perceber se há alguma falha ou alguma interface entre dente e gengiva que não foi recoberta pela barreira gengival. Então, dando continuidade, nós podemos ver o caso da paciente na sua segunda sessão, tá? Mas seguindo o mesmo protocolo. Nós vamos aplicar sempre um dessensibilizante de despolarização neural antes do clareamento e aí aplicando, nesse caso, o produto Opalescence Boost da Ultradent, tá? É um produto de peróxido de hidrogênio a 38%, com um pH neutro e que possui também dentro da sua composição produtos dessensibilizantes. Então tudo isso ajuda a minimizar a intensidade ou a sensibilidade durante o clareamento dental. Foram realizadas 3 sessões de consultório, com um intervalo de 7 dias entre uma sessão e outra. Essas aplicações eram aplicações únicas de 45 minutos e depois nós removíamos tanto o gel clareador quanto a barreira gengival. Como fotos finais, nós temos aqui o antes e o depois. Obviamente, como eu conversei com vocês, essa paciente já possuía dentes claros, então essa nuance de cores, elas não iam ser tão perceptíveis. A gente consegue ver que mudou, porém, obviamente, foram mudanças suaves. E isso a paciente já estava bem ciente e a paciente saiu satisfeita com o resultado final. Então mudamos de uma cor A1 para uma B1. Dentes naturais, belos, mais claros, mais brancos, sem nenhum desgaste. E aí muitos de vocês podem me perguntar, professor, e se eu fizer um clareamento de consultório a laser? Melhora? Piora? Eu já vi que muitos dentistas fazem e eu não sei o que tem na literatura. Mais uma vez, conversando com vocês, espero que vocês entendam e façam isso que eu estou falando. Já está bem elucidado na literatura que nenhuma das fontes luminosas do tipo LED tem função de melhorar ou diminuir a sensibilidade dental. Não melhora clareamento e não diminui a sensibilidade dental. Então, isso aqui nós podemos ver também nessa revisão sistemática de 2012, que como conclusão os autores veem que não há uma melhora no resultado final deste clareamento usando fontes luminosas. Dessa mesma forma, não altera a sensibilidade e também não tem diferença. Então está bem mostrado que não há necessidade, e isso é interessante, não adianta eu uso para marketing, isso é mentir para o paciente, isso não admito, da mesma forma que nós temos que entender toda a parte química
nós temos que entender toda a parte de literatura para que nós possamos vender um tratamento correto, não mentindo, né? Então, eu sempre comento que é muito mais prazeroso e eu tenho certeza absoluta que aquele paciente que vem procurando por tratamento de clareamento a laser, e muitos pacientes vão chegar procurando isso porque entrou na cabeça deles essa ideia de que laser clareia, que quando vocês apresentarem alguns artigos, isso eu posso passar para vocês, eu vou passar para vocês esses artigos que eu estou colocando em aula, vocês apresentarem de forma clara, de forma objetiva para esse paciente, certamente ele vai fazer o clareamento correto com vocês. Em 2018, um novo tipo de luz foi introduzido para utilização em clareamento. Tá? Então, esse aqui é um dos únicos artigos que tem, que é sobre a utilização dessa luz violeta com e sem gel, e analisando a sua eficácia, né? A sua eficiência no clareamento dental. E o que os estudos demonstraram? Que essa técnica usando luz violeta, ela teve uma pequena diferença quando utilizava o gel e quando utilizava somente o gel sem a luz. Então o que a gente fala? Não tem evidência científica ainda que nos permita comprar essas luzes violetas, esse produto, afirmando que ele vai clarear efetivamente. Não vale o investimento, é muito mais interessante comprar uma câmera fotográfica, fazer cursos, do que investir neste momento nestes produtos que não estão amparados cientificamente. Então, sempre que a gente fala clareamento com o uso dessa luz violeta, muito pouco. Quem clareia vai ser o gel. Tá? Isso nós estamos falando, lembrando, de clareamento de consultório com o uso de peróxido de hidrogênio. Existe um outro tipo de clareamento de consultório com outro tipo de produto, com peróxido de carbamida 37%. E mais uma vez eu tenho que repetir que vocês voltem lá no slide que fala daquela regrinha. 10% de peróxido de carbamida equivale, né, na nossa conta, a 3% de hidrogênio. Então vocês têm que lembrar automaticamente que esse 37% de carbamida não é a mesma coisa ou não é nem próximo do 35% do peróxido de hidrogênio. Voltem lá, façam a conta, vocês vão ver que peróxido de carbamida 37% equivale a aproximadamente 12, 13% de peróxido de hidrogênio. Mas ele é um produto que nós podemos utilizar em consultório. Tá? Aqui é o caso da nossa paciente, uma paciente linda, que possuía dentes curtos e dentes muito amarelados. Muitos de vocês podem pensar que nesse momento nós podíamos planejar para ela facetas cerâmicas. Mas junto com o periodontista, com o professor Leonardo, nós planejamos esse caso para não haver nenhum desgaste. Por quê? Porque nós vimos que ela tinha uma grande exposição de sorriso gengival e nós planejamos fazer para ela um aumento de coroa clínico associado a um reposicionamento labial superior. Tá? Então nós vamos ver que só a cirurgia periodontal já vai dar uma grande diferença. Esse sorriso era um sorriso que tinha muito potencial, mas estava escondido. Então aqui está a nossa paciente após a cirurgia periodontal feita pelo nosso periodontista Dr. Leonardo Caporossi, né? E essa paciente já melhorou e muito o sorriso dela. Eu sempre brinco que a parte difícil ele fez, ele já ganhou 70% da paciente na cirurgia, mas isso tudo é baseado num bom planejamento. Nós optamos para fazer o caso dela com este produto, se chama Power Bleaching, que é um peróxido de carbamida a 37%. Previamente à sua colocação, nós fizemos uma profilaxia dental, fizemos, como sempre, uma verificação da cor dos dentes e esse dente, e essa escala utilizada é uma escala da Vita 3D Master, é diferente um pouquinho da escala Vita Clássica que nós utilizamos nos outros casos, porém é uma referência. As escalas de cores nada mais são do que uma referência inicial das nossas cores. Então, nós fizemos aquele mesmo protocolo... desculpa, a foto apareceu agora. Tá? Nós fizemos um protocolo de dessensibilização prévia utilizando o Painless 5%, também da marca BM4. Ele é um produto que eu chamo 2 em 1, porque ele tem uma parte que é despolarizadora neural e também tem uma parte obliteradora à base de oxalato de potássio. Utilizamos sobre a estrutura dental limpa, já com afastadores, porém, depois do seu tempo de uso, nós removemos com uma gaze
ou com algodão sem jogar água. Tá? Então aqui tem algumas fotos artísticas, nada fora da normalidade, e uma pergunta que sempre nos faziam sobre este produto. Por favor, sobre especificamente este produto, Power Bleaching 37% a peróxido de carbamida. Nunca façam essa mesma pergunta quando vocês estão utilizando peróxido de hidrogênio. Muitas vezes faziam essas perguntas sobre o uso ou não de barreira gengival quando nós estamos utilizando o Power Bleaching 37%. Se nós formos pegar na bula, este produto fala, use barreira gengival. E por que surgia essa dúvida se usa ou não barreira gengival quando nós estamos utilizando o Power Bleaching 37%? Porque diferentemente dos outros produtos, ele apresenta uma consistência mais viscosa, que permite um maior controle do seu produto quando colocado em contato com a estrutura dental. E aí vocês podem ver essas 3 fotos inferiores nas quais eu estou aplicando o produto visto por incisal, visto por incisal, e eu posso ver que ele tem uma consistência muito firme, o que me permite, como posso mostrar na foto posterior para vocês, essa que se apresenta na tela, que ele não muda de posição. Então naquela cervical onde teve um pequeno contato, eu vou passar um microbrush e remover aquele produto da cervical. Tá? Nunca façam isso com peróxidos de hidrogênio. Porque se fizerem isso, automaticamente nós vamos queimar o tecido mole. Nunca façam isso. Então, como dica para vocês, dentistas clínicos novos, evitem fazer até com Power Bleaching sem o uso de barreira gengival. Usem para todos barreira gengival, até conseguir uma certa experiência. Tá? Então aqui eu fiz um caso dessa nossa paciente, eu fiz metade um hemiarco com barreira gengival e outro hemiarco sem barreira gengival. Então, sem utilização de barreira de um lado e do outro lado com barreira gengival. Então aqui nós aplicamos o produto, deixamos agir por 45 minutos e fizemos a remoção da barreira gengival e nós não notamos nenhuma alteração na gengiva. Por quê? Porque nós temos experiência e controlamos este produto na sua cervical, como vocês podem ver, com microbrush. Mais uma vez eu repito, nunca utilizem essa técnica sem barreira ou com barreira parcial quando forem utilizar peróxido de hidrogênio. É simplesmente com este produto quando se tem experiência, porque ele tem uma concentração muito baixa. Sempre lembrar daquela regra inicial. E aí nós temos o caso finalizado da nossa paciente. Este produto, como ele tem uma concentração mais baixa, nós podemos fazer aplicações diárias. Quando nós utilizamos o peróxido de hidrogênio em alta concentração, nós demos intervalos de 7 dias, porém este produto nós utilizamos ele aplicações únicas por 5 dias seguidos, o paciente não reportou sensibilidade nenhuma. Então aí nós temos o antes e o depois, podemos ver uma mudança drástica na coloração dental somente com clareamento de consultório, com peróxido de carbamida 37%. Por último, nós vamos apresentar uma técnica de clareamento também, chamada técnica de clareamento associada. O que ela associa? Ela associa simplesmente o clareamento caseiro supervisionado com... Então, na técnica associada, nós fizemos aquele mesmo protocolo no qual fizemos a verificação das fotos iniciais. Obviamente, eu tirei todas as fotos de rosto. Existem fotos que aparecem o rosto do paciente, mas em virtude de estar na internet, eu resolvi tirar e deixar somente o sorriso. Então o que a gente observa? Dentes bonitos, dentes belos, saúde gengival, porém paciente jovem com dentes amarelados. Vamos ver uma foto com escala de cor. Então agora já é uma escala Vita clássica, né? E podemos ver que os dentes apresentam uma coloração A3. Mais uma vez lembrando lá nas indicações, dentes de pacientes jovens naturalmente escurecidos apresentam resultados favoráveis. Então, no caso dessa nossa paciente, eu utilizei o gel clareador Pola Office, né? É uma sessão de consultório. Ele é um peróxido de carbamida, ele é um peróxido de hidrogênio a 37,5% e eu utilizei ele durante uma sessão. E uma coisa que sempre nos perguntavam quando nós utilizamos a técnica mista ou a técnica associada, qual o benefício
que nós temos de um uso de somente uma sessão no consultório e depois associar com uma placa para fazer o clareamento caseiro supervisionado. E era algo que nós não tínhamos na literatura. E muito interessante esse trabalho de 2019 que fez exatamente isso. Qual a eficácia, quanto de tempo eu ganho ao final do meu tratamento fazendo uma sessão no consultório. Então isso é muito bacana, esse trabalho publicado em 2019 na Operative Dentistry, ele mostra que nós temos uma redução em dias para nós chegarmos a uma cor final satisfatória de 3,7 dias. Vamos arredondar para 4 dias a menos de tratamento, 4 dias a menos de placa, somente com uma sessão de consultório. Isso é muito interessante para alguns casos que nós precisamos ganhar tempo, agilizar. Além disso, nós trabalhamos com motivação do nosso paciente. Na primeira sessão, obviamente, já há um leve clareamento, mas também há uma desidratação da estrutura dental, não é um clareamento propriamente dito, né? Mas nós já temos uma pequena melhora e isso motiva muitas vezes o paciente. Então isso é muito interessante. Além de trabalhar a redução dos dias, nós trabalhamos com motivação do paciente. Lembrem, clareamento também é mexer com a parte psicológica desses nossos pacientes. Então o caso que nós comentamos, eu fiz uma sessão de consultório com um Pola Office, 37,5% de hidrogênio, então sempre com barreira gengival, e depois associei com a técnica caseira supervisionada. Usei o Pola Day, também da marca SDI, 7,5% de peróxido de hidrogênio. Então nós devemos lembrar para aquela regra básica de 10% de carbamida equivalendo a 3 de hidrogênio, que 7,5% de hidrogênio corresponde a aproximadamente 25% de peróxido de carbamida. Então nós temos que lembrar que nós temos que diminuir esse tempo de aplicação. Tá? E outra coisa, quanto maior a minha concentração de peróxido, tá, mais chances eu tenho de sensibilidade dental. Yuri, este produto, à base de peróxido de hidrogênio 7,5%, é um produto que gosta de utilizar para clareamento caseiro, supervisionado? Não, simplesmente, como professor, eu tenho que testar vários produtos. Tá? Sempre o padrão ouro, lembrando, peróxido de carbamida 10%, ok? Então aqui, após o tratamento, após 3 semanas de clareamento, nós vemos o antes e o depois da nossa paciente. Também uma mudança completamente no seu perfil, uma diferença na forma de se enxergar, de se ver, de ter confiança somente com clareamento dental. Então podemos ver que o clareamento dental é eficaz, ele muda a percepção dos pacientes quanto à sua beleza e melhora a sua autoestima de uma forma simples, fácil, de fácil reprodução, de fácil execução para qualquer um dos dentistas. E muitas vezes nós temos que restaurar esses dentes após o clareamento dental, ou cimentar facetas, ou começar trabalhos adesivos. E uma pergunta que nos fazem é: quanto tempo após o clareamento nós podemos restaurar esses dentes? E a resposta, que ainda está na literatura, está sendo muito estudada para que a gente possa diminuir esses dias, são 14 dias após finalizado o clareamento dental. Tá? Por quais motivos? Primeiro, critérios adesivos. Eu tenho que liberar todo aquele oxigênio quebrado lá da reação de oxirredução que está dentro da minha estrutura dental, fracionando aquelas macromoléculas em micromoléculas, porque se eles não forem liberados na sua totalidade, eles vão alterar a adesão. E o que mantém a nossa resina em boca, o que mantém nossas facetas em boca, são procedimentos adesivos. Além do mais, nós temos um momento que nós temos que ter estabilidade de cor. Como eu disse para vocês, essa é uma aula que normalmente nós poderíamos ficar horas conversando sobre isso. Existem assuntos a serem abordados, como tratamento de dentes não vitais, e algo importante que nós vamos debater em artigos, que é sobre a influência da alimentação durante o clareamento dental. Tá? Dando já uma prévia, vocês vão ver que hoje já está provado na literatura que a alimentação não interfere na resposta final do clareamento. Isso é muito interessante, porque muitos pacientes não fazem clareamento porque não querem deixar de tomar um café, não querem deixar de tomar um refrigerante, tomar um suco de uva, e hoje a literatura já nos suporta que a nossa alimentação não interfere durante o clareamento na resposta final da cor.
mas isso vai ser um assunto para nós trabalharmos em artigos, fiquem cientes já dessa informação. Desde já agradeço, vai estar tudo no nosso portal, no AVA, para as 2 turmas. Eu desejo que vocês, nessa quarentena, fiquem em casa e que possam ler os artigos que eu estaria enviando, para que depois nós possamos